Bom, então vamos dando início ao nosso webinar de hoje, né? O tema proposto aí foi divulgado nas nossas redes, foi sobre a importância do inglês no mercado de trabalho. Então, antes de começar a falar sobre o tema, né, queria me apresentar. Me chamo Luiz, sou supervisor de duas escolas do CNA. Além disso, também trabalho já como professor há 7 anos. Nós temos, então, dentro deste tema, algumas informações que nós vamos discutir nesse dia. Vamos falar, então, sobre o que nós podemos esperar, né? Nós estamos aí no cenário de pandemia, no cenário onde nós estamos em casa, uma condição que para muitos é uma oportunidade para aprender, desenvolver novos conhecimentos. Algumas pessoas aí estão também sem talvez saber o que fazer, né? E aí é o momento também que a gente pode tentar. Precisamos de maneiras para preencher o nosso tempo, precisamos encontrar o que fazer também nesse momento, né? Alguns permanecem trabalhando das suas casas, outros estão de férias, enfim, estão de licença. E aí esse talvez seja um momento oportuno de nos prepararmos também para o fim, né, dessa pandemia. Uma hora isso vai chegar ao fim. Né? E aí, então, mesmo sendo uma pandemia, um momento que a gente tem que ficar em casa, né, para evitar aí a contaminação, mas isso não significa que a gente tenha que ficar parado, que a gente não possa se desenvolver. Né? E talvez seja também um momento de nós pensarmos no aprendizado do idioma. Então, aqui nós vamos falar sobre. Primeiro, uma pergunta que eu queria lançar, né? Quais são as oportunidades que eu estou perdendo hoje por não dominar uma língua estrangeira? Então, aqui temos algumas circunstâncias que nós podemos, talvez, estar numa esfera melhor nas nossas vidas e hoje nós não temos porque não dominamos uma língua estrangeira. Então, nós temos aí, por exemplo, a condição salarial. Então, de repente, se eu tivesse o domínio de uma língua estrangeira, eu poderia ter um melhor salário na empresa onde eu trabalho, ou uma melhor colocação profissional, poderia estar ocupando um cargo superior hierarquicamente, porém que exige o conhecimento da língua estrangeira, né? Isso está relacionado também com a promoção, que é esse outro item que nós temos aqui. Poderia conseguir, de repente, uma vaga de emprego, de repente, se a pessoa está desempregada, né? Com certeza o conhecimento do idioma seria um diferencial. De repente, você quer aprender o idioma para ter uma liberdade maior para poder viajar, para conseguir se comunicar, né? Enfim. Quais oportunidades você está perdendo porque você não domina uma língua estrangeira? Né? Então, essa é a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer. E aí, então, nós temos aqui alguns fatos importantes sobre o mercado de trabalho. Nós temos tem uma pesquisa que foi feita pela Cato com cerca de 46 mil pessoas, e o inglês ele permanece sendo a língua preferida. Então, o inglês é a língua preferida para as entrevistas. Então, às vezes a gente fica naquela situação assim, eu tenho que aprender uma língua estrangeira, porém não necessariamente o inglês. Eu acho que eu vou para o espanhol, ou vou para algum outro idioma, porque é mais fácil, porque eu gosto mais, porque eu tenho trauma do inglês, enfim. Né? E a gente vê que o inglês ele é aí a língua dominante. A gente já sabe disso assim na teoria, né? Mas aqui a gente tem números práticos, números de pesquisa que mostra que 80% das entrevistas realizadas em língua estrangeira são em inglês. Em segundo lugar vem o espanhol com 13%. Então,
você pode aprender um outro idioma, isso com certeza vai ser algo produtivo, algo benéfico no longo prazo, né? Porém, não podemos ignorar o fato de que o inglês ainda é a língua predominante. 80% das entrevistas realizadas em língua estrangeira são em inglês. Então, é um fato que não tem para onde a gente correr. Então, se você quer aprender o idioma para se colocar no mercado de trabalho, tem que ser o inglês, né? Então, isso responde à pergunta: por que o inglês e não um outro idioma? Porque o inglês, como a gente já sabe, e aqui os números também comprovam isso, ele é o idioma preferido pelos empregadores. E aqui também um dado importante, que se fala em entrevista em inglês. Então, não basta simplesmente você ter um certificado, um diploma, alguma coisa assim, né? Mas vai além disso, vai em você realmente ter o conhecimento do idioma. Né? Não é só você escrever no seu currículo que você tem inglês intermediário, avançado, seja lá o que for. Né? Você comprovar ali que você tem de fato aquele nível do idioma. Então, é isso que as empresas têm buscado, principalmente com essas entrevistas. Então, eu sou gestor de recursos humanos, né, por formação, então quando tem que fazer recebo algum currículo e eu vejo ali que a pessoa colocou no currículo que ela tem conhecimento que seja intermediário de inglês, eu vou querer conversar com aquela pessoa em inglês para verificar se ela realmente tem aquele conhecimento intermediário. Né? Então, é perigoso você colocar uma informação que não seja verdadeira. É importante que a gente tenha esse verdadeiro conhecimento do idioma. Aqui a gente tem também um outro dado trazido por essa pesquisa, que vai dizer respeito ao índice de fluência. Então, menos de 11% dos entrevistados tinha fluência no idioma. Então, e além desses 11%, né, 7,5% tinha fluência em assuntos específicos e 3,4% tinha fluência em qualquer assunto. Então, a gente vê que é uma área que ainda precisa ser explorada. E aqui ele vai dar o ranking, né? Ele vai dar na escala. Então, não sei se vocês estão conseguindo ler bem aí, porque a imagem ficou um pouquinho distorcida. Né? Porém, aqui com 3,4% ele diz: leio, falo, ouço, escrevo fluentemente sobre quaisquer assuntos. Com 7,5% a gente tem: leio, falo, ouço e escrevo bem sobre assuntos cotidianos e específicos da minha área. 12,4%. Leio, falo, ouço, escrevo com alguma dificuldade sobre assuntos cotidianos e específicos da minha área. 24%. Leio textos e ouço conversas simples, falo e escrevo frases básicas. E aí a maioria que a gente tem está nos dois últimos blocos, que é: não falo nem escrevo, mas consigo ler e ouvir. E o outro ali que é: não tenho conhecimento do idioma. Esse aqui que a gente tem 28,2% é o que a gente mais escuta, né? Eu não sei falar, né? Não consigo falar, mas se você falar eu entendo, né? Eu entendo, mas não consigo conversar, enfim, é o que a gente mais escuta aí afora, né? E aí é essa barreira que a gente precisa quebrar. Você vê que a maioria da população aí que está no mercado de trabalho, que participa de processos seletivos, ela está estagnada nesse cenário aí. Então é essa barreira que a gente precisa quebrar. E aqui também a gente tem o índice de fluência por grupos hierárquicos. Então, que a pesquisa também trouxe. Então a gente tem aqui na escala do diretor, vai descendo para o gerente, coordenador ou supervisor, analista, assistente, auxiliar e estagiário. Então, aqui a escala, né, para trás aqui a menor fluência, para frente a maior fluência. Então, a gente vê que conforme os níveis hierárquicos vão subindo, vai subindo também a fluência. Então, você vê que o auxiliar, 70% dele está naquela situação que a gente viu, né, que não fala nem entende nada, ou então que apenas entende, mas que não consegue falar.
Quando a gente pega o assistente, a gente tem 57,1%. E aí, essa curva começa a virar a partir do analista. Então, o analista ele já está mais para o outro lado. Né? A gente já começa essa curva da fluência a ser contornada. Até chegar aí o cargo de direção, onde a gente tem que 27,8% consegue falar bem sobre assuntos específicos ou até mesmo sobre qualquer assunto. Né? Então, tem um nível de fluência mais avançado. Então, é isso que a gente tem que buscar, esse nível de fluência mais avançado. Então, aqui você vê de forma prática como que o seu conhecimento do idioma vai afetar no futuro na sua posição, na sua colocação profissional. E um dado interessante também aqui, né, que a única posição hierárquica, assim, digamos, que seja um pouco inferior, mas que pula essa fila, é o estagiário. O estagiário aqui a gente vê que eles têm aí 15,5% de boa fluência. Né? Então você vê aqui os números do estagiário, eles estão bem melhores que dos outros graus hierárquicos. Então, eles vão aqui quase se equiparar aqui aos níveis de gerente. Então, você vê como tem esse salto aqui. E aí a pesquisa aponta que isso acontece porque hoje as pessoas já têm tomado essa consciência da importância de se aprender um novo idioma. Então, ao mesmo tempo que você precisa de um novo idioma, do domínio da língua inglesa, no caso, né, para você obter uma promoção, para você conseguir se enquadrar num cargo mais alto na empresa, né, ou dentro da sua profissão, agora também tem surgido a necessidade do conhecimento do idioma para se ingressar no mercado de trabalho, né, como aqui esse número dos estagiários tem demonstrado isso. Então aqui a gente vê que quando a gente fala do aprendizado da língua estrangeira, né, a gente está perdendo bastante coisa. Né? Aquilo que a gente falou, quais oportunidades estou perdendo? E aí ele traz aqui essa memória. Então, o aumento salarial, também a pesquisa traz que uma pessoa que sabe inglês, comparado a uma que não sabe, pode ter um salário de cerca de 50% a mais. Então, tudo isso são pesquisas, de certa forma, recentes que vão trabalhar esses dados. Então, aqui a gente queria, nesse primeiro momento, trazer essa importância de se aprender a língua estrangeira, de se dominar o inglês. Aqui também eu trouxe uma pergunta: como me tornar fluente? Então, talvez agora você já tenha se convencido de que você realmente precisa aprender o inglês. Você viu lá atrás, a gente mostrou que é o inglês e não o espanhol, não nenhum outro idioma, mas primeiramente o inglês, porque 80% das entrevistas em língua estrangeira se dão na língua inglesa, então tem que ser o inglês. Né? E aqui a pergunta: como me tornar fluente? Então aqui a gente tem primeiramente uma afirmação. Não existe mágica, mas sim prática. Então, muitas vezes a gente, na nossa vida acadêmica, assim, digamos, a gente em algum momento se traumatizou com a língua inglesa, né? Aquele inglês da escola que não saía do verbo to be, aquela coisa chata, né? E a gente cansou simplesmente do inglês, né? E aí a gente, às vezes, na internet encontra aqueles assim, digamos, métodos milagrosos. Né? Então, a gente vê pessoas que prometem que em semanas você vai ser fluente em inglês, né? Em semanas você vai ser fluente na língua inglesa. Então, assim, a gente vê muitas promessas aí. Agora, não existe mágica, e sim a prática. É o que diz aqui o nosso primeiro tópico. O que isso quer dizer? Aqui eu trouxe uma tabela
que é o Common European Framework, é o Marco Comum Europeu, né? Isso aqui é para quem não conhece, é uma classificação internacional do nível de idioma. Então, para qualquer idioma que se aprenda como segunda língua, como língua estrangeira, ele pode ser classificado nessa categoria. Então, qualquer idioma estrangeiro que você aprenda, o seu nível de conhecimento desse idioma pode ser medido em até 6 níveis, que seria A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então, essa estrutura aqui, ela serve para qualquer idioma. E existem provas de proficiência que vão medir esse nível. Então, nós no CNA trabalhamos com a prova de Cambridge, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas, então, o Marco Comum Europeu, para você alcançar esses níveis, as pesquisas indicam que o que é fundamental é o aprendizado guiado. Então, é uma carga horária de aprendizado guiado, o aprendizado monitorado. Então, com a presença de um professor, com a presença de alguém que lhe auxilie no seu aprendizado. E aqui, o Marco Comum Europeu vai dar a carga horária aproximada que você precisa estudar para você alcançar cada nível. Então, não tem mágica. É isso que eu quis dizer com não tem mágica. Né? Você, por exemplo, para alcançar o nível B2, você precisa ter de 500 a 600 horas de estudo. Não existe método milagroso, entendeu? Não existe uma forma que eu vai te dizer que com 100 horas de estudo você vai alcançar o nível B2. Isso não vai acontecer. Né? Então, bota uma coisa na cabeça. Né? É prática. Você tem que realmente ter uma exposição ao idioma dentro dessa carga horária. Você tem que ter esse auxílio, esse estudo. E de repente você vai dizer assim, Luiz, mas eu tenho um amigo que hoje ele é fluente na língua inglesa e ele nunca estudou, estudou muito pouco. Né? Como isso é possível? Como que isso se justifica dentro dessa tabela? Né? Bom, isso aqui ele vai dizer da carga horária guiada. Claro que uma pessoa, de repente, que seja autodidata, que tenha disciplina para estudar sozinha, ela pode conseguir esse aprendizado, mas também ela vai ter que ter uma dedicação de carga horária maior ainda do que essa. Isso aqui eles trazem como uma carga horária guiada, uma carga horária orientada, com o auxílio do professor, né? E de toda uma orientação pedagógica. Então aqui nós temos os níveis. Aqui no Brasil, de um modo geral, a maioria dos cursos, muitos dos cursos, quando você termina ao equivalente a um nível B1, em alguns com nível B2. No CNA, ao terminar o curso, você vai se enquadrar aqui entre o B1 e o C1, dependendo do seu desempenho, né? Dependendo do seu empenho também quanto aluno. Né? Um aluno nosso que começa o curso como adulto, ele vai ter aí uma exposição de cerca de 500 horas. Tá? Vamos botar aí, dentro de sala de aula, 400 horas. Tá? Né? Porque ele começaria, digamos que começando do nosso básico 1. Né? Então, do nosso básico 1 até o nosso Master 2, que seria o último nível regular, nós temos 10 livros com 40 horas presenciais cada, que daria aí 400 horas. Né? Porém, essas 400 horas elas podem ser, no mínimo, dobradas com as atividades extras que a gente oferece. Movie sessions, conversation clubs, e demais atividades extras que o CNA oferece. As tarefas de casa, né? O professor online, que nós temos também disponível para os nossos alunos, e aí a gente consegue até mesmo dobrar essa carga horária, claro, como eu disse, dependendo aí do esforço do aluno em participar dessas atividades extras. Então,
por isso que eu disse que o aluno ele vai cair, o nosso aluno, quando ele termina, ele vai ficar entre o B1 e o C1, né? Dependendo do quanto também ele se empenha em participar dessas atividades extras. Se ele ficar na dependência só da sala de aula, ele só vai ter 400 horas. Então, é por isso que nós oferecemos esse extra, para que o aluno possa chegar aqui. É isso que nós desejamos, mas pelo menos aqui no B2. Então, dentro dessa estrutura. Então, como a gente falava, não acredite em métodos milagrosos. Aqui, por exemplo, para você alcançar o nível B2, que seria, digamos, o nível principal, né, o nível universal, vamos dizer assim, o nível que a maioria das empresas hoje tem exigido, né, ou caso você queira fazer uma especialização no exterior, você precisa ter, né, seria esse nível B2. A gente fala aqui de no mínimo 500 horas. Então, 500 horas, né, se você fizer 5 horas por dia, o que é muita coisa, você vai levar no mínimo 100 dias. Então, é por isso que a gente fala, não acredite em métodos milagrosos. Não funciona. Então, o que funciona é você ter a sua carga horária com uma equipe que possa te orientar, professor que tenha esse conhecimento, que consiga lhe ajudar, uma metodologia eficaz, e aí você consegue, cumprindo essa carga horária, alcançar o nível de proficiência, né? Então, vocês podem ver, né? Os nossos alunos, como eu falei, quando eles terminam o nosso Master 2, se ele começou o curso já como adulto, né, ele vai ter 400 horas. 400 horas de exposição ao idioma. E você vai me dizer assim, mas Luiz, como que você quer me convencer que eu vou ter 400 horas na escola e eu posso alcançar um nível superior? Né? Com base em que você me afirma isso? E aí nós temos no nosso próximo slide a explicação para isso. Então, nós trabalhamos com um certificado internacional de inglês. Todos os nossos alunos que terminam o curso, seja de inglês ou até mesmo de espanhol, quando eles terminam o curso, eles fazem uma prova de proficiência sem custo extra. No caso do inglês, é a prova de Cambridge, e no caso do espanhol, é a prova do CL. Em ambos os casos, a gente espera que o nosso aluno alcance o nível B2, pelo menos. E a gente tem conseguido um bom desempenho, né? Muitos alunos têm alcançado o nível B2, alguns conseguem o nível C1, né? Que seria um nível ainda mais acima, e alguns realmente acabam ficando no nível B1, né? Por conta daquilo que a gente falou. Vai desse empenho de participar das atividades extras. Então, a gente tem conseguido essa amplitude, porém, a maioria dos alunos ficando realmente no nível B2, que é o nível hoje mais exigido pelo mercado. Tá? Então, por isso, nós confiamos no nosso método. Né? Quem certifica os nossos alunos não é apenas o próprio CNA, mas a Universidade de Cambridge, no caso para o inglês, ou o certificado do CL, para o caso do espanhol. Então, para demonstrar o quanto nós confiamos realmente no nosso método. E aqui, então, isso responde a pergunta do como me tornar fluente. Então, para você se tornar fluente, em resumo, não tem muito o que enrolar, é carga horária, né? É exposição. Se você quer alcançar o nível B2, você precisa de 500 a 600 horas de exposição, né? Não importa se você não gosta do inglês, né? Enfim, se você quer alcançar esse nível, você precisa ter essa exposição. Então, não existe milagre, existe prática, existe estudo. E aí, então, nós temos aqui, agora eu queria apresentar, né, algumas soluções que o CNA oferece para estudo. Então,
de repente você viu isso, né? Viu lá as 500 horas que você precisa correr atrás, de repente você fala, poxa, eu preciso correr contra o tempo, né? Porque preciso desenvolver o quanto antes. Agora você já viu pelo menos a luz no fim do túnel, né? Você tendo aquela exposição adequada, né? Aquela exposição orientada por um professor, por uma equipe pedagógica responsável, né? que tenha essa condição de lhe auxiliar, você vai alcançar o nível que você precisa. E aqui, como então você pode estudar, mesmo durante esse período de pandemia, mesmo durante esse período onde a gente está em casa, né? A gente viu que a primeira coisa a fechar foram as escolas. Então, como que você pode estudar, mesmo com as escolas fechadas, mesmo sem poder estar presencialmente, por exemplo, em uma de nossas unidades, né? A gente tem duas soluções, eu vou apresentar a primeira delas, que é o CNA Live Class. Então, o Live Class ele é diferente da aula online. Vou explicar um pouco mais à frente essa diferença, né? Mas aqui, basicamente, o que a gente tem de diferença é que são aulas síncronas, né? Então, quando você compra um curso online, você basicamente está comprando um acesso a uma plataforma, né? Que também tem sua serventia, também dá para você aprender através dela, mas são realidades diferentes. Aqui nós estamos falando de aulas síncronas. O que isso significa? Você está comprando um pacote de aulas, de horas, melhor dizendo, que vai, numa situação a qual a gente procura ao máximo fazer uma estrutura de sala de aula, fazer com que as aulas aconteçam como se estivéssemos na sala de aula. Então, aqui a gente tem, são aulas síncronas, ou seja, aulas com horário marcado, um horário regular, com a presença do professor, a presença dos colegas de turma, né, com a interação entre os alunos, com a interação entre professor e aluno, aluno entre aluno. Então, essas são as aulas síncronas, aulas que acontecem ali ao vivo. Não é uma gravação, não é uma plataforma no site que vai te ensinar. É o professor ali com as aulas ao vivo. Turmas de aluno com o mesmo nível, então nós não fazemos mistura. Então, se você não tem conhecimento, você vai entrar numa turma com alunos que não têm conhecimento. Se você já tem algum conhecimento, a gente vai fazer, a gente tem no site do CNA, se você botar cna.com.br, ao lado vai ter lá curso de inglês, teste seu nível, e aí você vai poder ver o nível que você se enquadra, né? Aí depois daquele teste feito no computador, a gente agenda uma conversa com a coordenação pedagógica e aí você consegue ser nivelado, colocado numa turma com alunos que estejam no mesmo nível que você. Nós temos a possibilidade de início mesmo durante a quarentena, então nós temos turmas disponíveis, e após o fim da quarentena, aquelas mesmas turmas vão continuar na escola. Então, terminou a quarentena, você vai continuar estudando com aqueles mesmos alunos, com aquele mesmo professor, porém agora na escola do CNA, na nossa unidade. Então, a gente procura ao máximo aqui fazer a nossa estrutura das aulas na nossa plataforma. Fazer na plataforma a mesma estrutura que a gente teria das aulas presenciais. E a outra solução que nós oferecemos é o CNA Go. O CNA Go, que tem uma estrutura aí sim de aula online, como a gente falou, ela é diferente, porque o Live Class ele tem a proposta de aulas síncronas, ou seja, o professor ao vivo, né? Aqui a gente já está falando de uma plataforma onde você faz uma assinatura mensal. E aí, com essa assinatura mensal, você vai ter as suas aulas através daquela plataforma. A plataforma tem atividades, né? Tem um sistema de inteligência artificial também para ajudar na pronúncia. Apesar de ser uma plataforma online, nós temos também o professor disponível através dessa plataforma. Então,
tem momentos onde você vai ter encontros virtuais, porém ao vivo, né, com o professor, com outros alunos. Então, mesmo se tratando de uma plataforma online. Claro, numa frequência um pouco menor do que aconteceria no Live Class, porém ainda existe, né, essa experiência imersiva, essa experiência com o professor, essa oportunidade de você praticar o idioma com outros alunos. Aqui nós temos a possibilidade de início imediato, então não tem rodeio, né? Você entrou na plataforma, no site cnagol.com.br, nós temos cupom de desconto. Quando você entrar lá, você vai ver que existem algumas opções de valores, dependendo daquilo que você deseja. E nós temos cupons de desconto, né, de até 20% em cima daqueles valores. Então, você pode entrar em contato com o telefone que eu vou deixar no final, e aí você consegue ter maiores informações. Mas aqui a gente oferece, então, o início imediato. Para quem gosta do modelo dessas plataformas online, né, do ensino EAD, é uma plataforma excelente, né? E o EAD ele tem sido muito criticado nessas plataformas online, eram muito criticadas, né? Porém agora elas vêm tomando o seu espaço, né? Então também é algo que pode ser considerado, né? Eu mesmo, uma das minhas graduações eu fiz numa plataforma à distância, numa faculdade à distância, então conheço como é essa rotina, né? Essa disciplina que a gente precisa ter, né? Mas é algo que é perfeitamente possível de se fazer e de se aprender. E aqui também, o CNA, como a gente falou, a gente tem, né, o costume de confiar naquilo que a gente oferece. Então, nós oferecemos 30 dias de teste da plataforma. E se você não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro. Então, você faz a inscrição, coloca o seu cupom de desconto na plataforma, e aí, a partir daquele momento, é cobrada a primeira mensalidade e você começa a estudar. Porém, dentro dos primeiros 30 dias, se você cancelar a sua inscrição, você tem aquele valor que você pagou devolvido integralmente. Uma outra vantagem, que é a vantagem das plataformas online, é a questão da maior flexibilidade no seu ritmo de estudo. É você que dita o ritmo, sempre lembrando daquilo falado lá atrás, né? Até porque flexibilidade a gente às vezes tende a ver com um olhar negativo. A flexibilidade, às vezes a gente olha muito a questão da flexibilidade para o retardar as coisas, né? Mas a flexibilidade também pode se dar no acelerar, né? Então, da mesma forma que você tem flexibilidade de estudar poucas horas por dia, você tem de estudar muitas horas por dia. Então, a flexibilidade ela se dá para os dois lados, né? E aí, então, é algo que pode ajudar. Lembrando aquilo que a gente falou ainda há pouco, né? O que vai te dar o seu nível de fluência realmente é carga horária de exposição ao idioma. Então, isso é algo que não tem para onde correr, né? Então, você consegue também acelerar o seu estudo. E também tem a possibilidade de transferir para outra modalidade de ensino CNA. Então, se você está fazendo o CNA Go, e aí acaba a pandemia e você quer passar a estudar na escola, você consegue fazer essa transferência. É um processo meio parecido com o da matrícula, né? Você vai fazer aquele teste de nível para a gente ver o nível que você parou, e aí a gente consegue te transferir, e você consegue passar a acompanhar a sua aula na escola CNA. Bom, aqui, então, basicamente, esse é o diferencial que a gente teria para apresentar, né, do inglês no mercado de trabalho. Então, a gente viu a importância, fazendo um breve resumo do que a gente teve, a gente vê a importância do inglês no mercado de trabalho, né, que à medida em que nós temos o conhecimento do idioma, nós conseguimos cargos melhores, colocações melhores, salários melhores, até mesmo comparando os mesmos cargos, né? Mas comparando a pessoa que tem o idioma com outra que não tem, aquela que tem o domínio do idioma tem um salário às vezes até de 50% a mais. E vimos também o que é preciso
para se aprender o idioma. Vimos aquilo, o que nós precisamos para aprender o idioma, para nos desenvolver. E agora, esse momento, então, que a gente tem da quarentena, é um momento oportuno para que a gente possa colocar isso adiante, que a gente possa desenvolver o nosso aprendizado dentro aí das soluções que o CNA tem oferecido. Então, queria abrir caso alguém queira fazer alguma pergunta, né, alguma colocação. Bom, aqui a gente tem algumas perguntas. Quais dicas você daria para ajudar na formação de quem estuda? A Fernanda perguntou aqui. Então, a gente tem algumas alternativas. O que eu diria que é fundamental é aquilo também que o próprio CNA propõe, que o aprendizado ele tem que ser divertido. Ele não pode ser uma coisa chata, interessante, né? E aí tem algumas soluções que a gente propõe, principalmente nessa época de quarentena, que a gente está mais em casa, né? Não tem muitas opções aí na rua. Então, uma alternativa que a gente pode trabalhar dentro daquilo que a gente gosta. Então, filmes e séries. Uma coisa que eu costumo orientar muito os meus alunos para ganhar fluência também e se acostumar com o idioma, né, de assistir filmes e séries. Muitas vezes a gente ouve o aluno falar assim: professor, eu não consigo abrir mão da legenda. Para mim, o filme, a série tem que ter legenda. Mas você consegue abrir mão da legenda de diversas maneiras. Primeiro, apesar, como a gente falou, apesar de ser algo que tem que ser prazeroso, também você tem que ter em mente que você está, naquele momento, estudando. Então você pode começar, por exemplo, com filmes e séries que você já assistia, né, já assistiu no passado, uma série, de repente, que você gostou muito, né? Por exemplo, Game of Thrones, ou alguma outra série aí, né? The Walking Dead, sei lá, alguma série que você goste, que já tenha acabado, ou esteja ainda acontecendo, e assista os episódios que você já assistiu. Então você não vai ter aquela preocupação de necessariamente entender o que está acontecendo ali, porque você já assistiu aquilo. Então você vai ter um olhar diferente, né? Você já sabe do que se trata aquela série, aquele episódio, e você vai conseguir absorver de outras formas, né? E ali você consegue também absorver linguagens não verbais, gestos, né? É uma forma. As músicas também são uma forma de você ouvir a música e procurar compreender o que aquela música está dizendo, né? E depois de você ouvir e procurar entender a música, você vê a letra daquela música em inglês e vê se você realmente entendeu o que a música estava dizendo. Uma outra estratégia também que eu aprendi, inclusive, quando eu estudei no Canadá, né? Muitas vezes, para a gente se acostumar, né, a ouvir o idioma e tudo mais, a gente pode fazer em atividades que a gente, às vezes, não está ali com a atenção totalmente focada naquilo, mas mesmo assim a gente aprende. Então, uma técnica que eu fazia muito, né, aprendi lá, por exemplo, você quer se habituar a um determinado sotaque, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade com o sotaque britânico. E aí o que eu fiz? Eu, na época, baixei no meu telefone o aplicativo da BBC Rádios, e comecei a ouvir aquilo. Então, se eu estava, sei lá, limpando a casa, fazendo um almoço, caminhando no parque, né? Eu estava com aquele aplicativo ali no meu fone de ouvido e estava ouvindo. Então, era uma coisa que eu não estava, às vezes, nem prestando atenção naquilo.
mas assim, com uma atenção total dedicada àquilo. Mas aquela prática é como se eu inconscientemente fosse absorvendo, né? E aquele sotaque também, o inglês ele foi se tornando algo mais natural para mim, né? A partir também de quando eu fiz isso. Então, porque é uma forma de você ter uma exposição diária massiva. Então, em atividades que você está fazendo a, a distância, a atividade que você está fazendo que não exige um esforço mental, por exemplo, arrumar uma casa, fazer uma comida, caminhar, consertar, pintar, não sei, né? Você consegue acompanhar com um arquivo de áudio, uma rádio, né, uma transmissão em inglês. É possível fazer só 2 anos e ter certificação internacional? Sim, é possível. Aqui já é uma outra pergunta que a gente tem. É possível você ter uma certificação internacional cumprindo uma carga horária, um curso de menor duração, porém o seu certificado ele vai obedecer àquela escala. Né? Então, se você teve um curso de curta duração, significa que você teve menos exposição ao idioma. Então, você não vai conseguir um certificado de nível B2, você vai conseguir um certificado de um nível menor, né? Mas que pode te atender de acordo com a sua necessidade. É um certificado que nós também oferecemos, só que aí nesse caso a prova é paga, né? É uma prova gratuita, sem custo adicional, melhor dizendo. O único nível onde você vai fazer a prova sem custo adicional, no caso do inglês, é o Master 2. É, posso começar agora com vocês e depois da quarentena fazer na minha cidade? Sim, com certeza. Pode começar e depois a gente pode fazer, se for o caso, né, se não for da mesma cidade, a nossa unidade, a gente pode fazer uma transferência. Isso é perfeitamente possível. Como são feitas as aulas de conversação se os professores não estão online no CMAGO? Bom, a gente tem duas possibilidades. Uma é o professor online, ele não está online de repente o tempo todo, mas você tem momentos de encontro com o professor, dependendo do pacote do plano que você escolher. E também, como eu comentei, né, o sistema ele tem uma inteligência artificial. Então, você consegue conversar com o sistema, ele capta aquilo que você está dizendo e consegue reconhecer a sua pronúncia, né? E consegue reconhecer a sua pronúncia e, ali dizer, né, o que você precisa melhorar na sua pronúncia, te corrigir, né, ou dizer se está correto. Então, a conversação é praticada dessas duas formas. Crianças também podem fazer prova de certificação internacional. Sim, podem fazer, né? As provas de certificação internacional elas são divididas de acordo com o nível e as crianças também têm provas específicas que elas podem fazer. E geralmente as provas de criança elas ficam restritas aos níveis A1 e A2, que são os primeiros níveis ali, né? Mas é possível que as crianças façam uma prova de certificação internacional e que pode ter sua serventia, né? No caso, os pais que querem enviar o filho para fazer um ensino médio fora, né? Estudar fora, enfim, eles podem precisar dessa prova de certificação internacional, dessas provas de proficiência. E aí, claro, dependendo do desenvolvimento, a criança pode até fazer a prova de um nível mais elevado, B1, B2, mas aí não é sempre que a gente encontra uma criança que tem tido uma exposição ao idioma a ponto de conseguir desempenhar uma prova de um nível mais avançado. Bom,
E também é uma outra, um complemento aqui que eu estava me recordando agora, né, sobre uma das dicas para se praticar também, né? Agora, na quarentena, a gente tem feito muito aquela questão de videochamadas, né, com amigos, parentes, já que a gente não pode estar presente. Então, uma forma que você tem de praticar é da mesma forma também fazer videochamadas com seus amigos, parentes que têm o conhecimento do idioma. Se você já estuda, né, fazer uma videochamada com os seus colegas de turma e aí propor um assunto para vocês conversarem, né? Se na família você tem pessoas que falam o idioma, então estabelecer que seja um dia, um horário. Então, por exemplo, toda sexta-feira à tarde é o dia do inglês aqui em casa. Então a gente vai fazer um lanche, e a gente só vai conversar em inglês durante o lanche. Né? Traz um tema para se conversar naquele momento ali, um assunto, né? Levanta um assunto anteriormente e leva para aquele momento ali para você poder conversar. E assim você também consegue desenvolver a fluência. Né? Vamos ver assim. Meu filho está no pré-avançado 2, acabando. Teria condições de continuar os estudos fora do Brasil? Bom, o estudo da língua inglesa, ele enquanto a gente estiver nesse momento de pandemia, né, com as live classes, a gente consegue, evidentemente, fazer com que o aluno participe, porque independente de onde ele estiver, se ele tiver acesso a um computador e internet, ele consegue participar conosco. O CNAGO, por sua vez, ele só vai até o nível intermediário. Então, quem está no nível superior ao nosso nível intermediário não conseguiria acompanhar através do CNAGO. Agora, no caso, a gente já teve experiências, por exemplo, de alunos que fizeram um intercâmbio de algum tempo, ficaram algum tempo fora do país, quando retornaram, fizeram um teste de nível e também conseguiram avançar, né, e pularam aí um ou dois módulos, né, após essa temporada que passaram fora do país. Então, seria uma saída. Ele poderia estudar conosco, permanecer enquanto fosse esse tempo de pandemia ou depois. Aqui, assim, está pedindo contato, pergunta que queria parabenizar a equipe, né, pela inovação, obrigada pela oportunidade. Posso ter o contato? Aqui a gente tem no próximo slide os contatos, né, para que vocês possam aí anotar, né, as informações de contato. Então aqui são o telefone, o WhatsApp, então esse número que vocês podem ligar, podem mandar mensagens. Aqui nós temos os e-mails, para que vocês possam, aqueles que desejarem, né, fazer o contato. E tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail aí, aquilo que for melhor. Para obter o cupom de desconto do CMAGO, caso se interesse, né, obter mais informações sobre o curso, né, sobre valores, informações mais detalhadas, então é esse número que está aí na tela. Vocês conseguem obter todas essas informações. Bom, e aí, só amarrando, né, a última pergunta, para estudar fora do país, realmente só com o live class, só enquanto estivermos nesse cenário de pandemia, né, e as aulas acontecendo pelo live class, essas aulas remotas. Depois disso ficaria complicado, mas poderia depois retornar aí fazendo de repente um teste de nível e alcançando, né, a turma, ou até mesmo pulando em alguns módulos. Bom, queria agradecer então aí a presença de todos. A gente já está chegando aí no próximo do nosso horário previsto de encerramento, né?
Quem tiver mais dúvidas, pode anotar aí esses contatos que a gente deixou na tela. Manda um e-mail, manda uma mensagem no nosso WhatsApp. E vai ser um prazer também podermos conversar, esclarecer, né? Com esse WhatsApp aí também, vocês conseguem o meu contato, quem quiser tirar mais dúvidas sobre o mercado de trabalho, sobre essa realidade aí do aprendizado do inglês, né? O que fazer também durante esse período de pandemia, dicas e tudo mais, podem me mandar mensagem. Né? Vai ser um prazer poder conversar com cada um de vocês. Então, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade.